Capítulo 3. Quando completei 17 anos, meus pais resolveram que eu devia ingressar na Universidade de Ingolstadt. Até então, eu frequentara as escolas de Genebra, mas meu pai achava que para concluir minha educação era necessário que eu me familiarizasse com outros hábitos e costumes, que não os da minha terra natal. Minha partida foi marcada para daí a pouco tempo, mas antes de aquele dia chegar, ocorreu o primeiro infortúnio de minha vida, como se fosse um presságio de minha futura desgraça. Elizabeth tinha contraído febre escarlatina. Sua doença era grave e ela ficou muito mal. Durante sua enfermidade, foram precisos muitos argumentos para impedir minha mãe de assisti-la. De início, ela cedera aos nossos rogos, mas quando soube que a vida de sua favorita corria perigo, não pôde mais controlar sua ansiedade. Correu para a cama da enferma e prestou-lhe toda a assistência. Sua dedicada atenção triunfou sobre a malignidade da doença. Elizabeth salvou-se, mas as consequências dessa imprudência foram fatais para sua salvadora. No terceiro dia, minha mãe adoeceu. Sua febre acompanhou-se dos sintomas mais alarmantes, e os olhares de seus médicos prognosticavam o pior. No seu leito de morte, a fortaleza e a bondade dessa mulher excepcional não a abandonaram. Ela juntou minhas mãos às de Elizabeth. Meus filhos, falou ela, minhas maiores esperanças de uma futura felicidade residiam na perspectiva de sua união. Essa esperança será agora o consolo de seu pai. Elizabeth, meu amor, você deve tomar o meu lugar junto aos meus filhos mais moços. Ai, como eu lamento ter de deixá-los. Feliz e amada como tenho sido, é muito difícil. Mas não devo pensar nisso. Procurarei resignar-me com a morte e permitir-me a esperança de encontrá-los num outro mundo. Ela morreu calmamente, e mesmo na morte, seu semblante irradiava amor. Não preciso descrever os sentimentos daqueles cujos laços mais caros são rompidos pelo mais irreparável dos males. O vazio que isso representa para o espírito, o desespero das expressões. A mente custa tanto a se convencer de que aquela que víamos todos os dias e cuja própria existência parecia fazer parte da nossa, partiu para sempre. Que o brilho de um olhar amado se possa ter extinguido e que o som de uma voz tão familiar possa ser silenciado para nunca mais ser ouvido. Essas são as reflexões dos primeiros dias. Mas quando, com o decorrer do tempo, tudo isso se mostra real, é que começa a verdadeira amargura da dor. No entanto, quem não sofreu o afastamento de um ente querido por essa rude mão? E por que devo eu descrever uma tristeza que todos sentiram e devem sentir? E chega um tempo em que a dor é mais uma indulgência do que uma necessidade. Em que o sorriso que paira sobre os lábios, embora possa ser considerado um sacrilégio, não é banido. Minha mãe estava morta, mas ainda tínhamos deveres a cumprir. Nós precisávamos continuar a caminhada com os outros e aprender a nos considerar felizes por não termos sido abatidos pela ceifadora. Minha partida para Ingolstadt, que havia sido suspensa por esses acontecimentos, foi novamente marcada. Consegui de meu pai um adiamento de algumas semanas. Parecia-me um sacrilégio abandonar logo o repouso próprio da morte, daquela casa de luto e correr para a agitação da vida. A tristeza era uma coisa nova para mim, mas nem por isso menos alarmante. Não queria afastar-me daqueles que me restavam e, sobretudo, desejava ver minha doce Elizabeth relativamente consolada. Ela, com efeito, ocultava sua dor e lutava para nos confortar a todos. Encarava com firmeza a vida e assumiu seus deveres com coragem e zelo. Devotava-se àqueles a quem tinha aprendido chamar de tio e primos. Jamais ela foi tão encantadora quanto naquela ocasião, quando nos inundava com seus sorrisos contagiantes. Ela esquecia sua própria dor na tentativa de nos fazer esquecer a nossa. Finalmente chegou o dia da minha partida. Clerval passou a última noite conosco
Ele tentara persuadir seu pai a permitir-lhe que me acompanhasse à universidade, onde seria meu colega, mas tudo fora em vão. Seu pai era um comerciante de pouca visão para quem a aspiração e ambição de seu filho representava apenas ociosidade e ruína. Henry sentia profundamente a infelicidade de não poder seguir uma educação liberal. Ele pouco dizia, mas quando falava, eu lia em seus olhos inflamados e no seu olhar animado uma decisão reprimida, porém firme, de não se deixar prender aos detalhes insignificantes do comércio. Nós nos reunimos tarde. Não podíamos nos afastar uns dos outros nem decidir a dizer, abre aspas, adeus, fecha aspas. Por fim, nos despedimos e nos retiramos sob o pretexto de repousar, cada qual pensando que havia enganado o outro. Mas quando, na manhã seguinte, eu desci para tomar a carruagem que me levaria, todos ali estavam. Meu pai para me abençoar de novo, Clerval para apertar mais uma vez minhas mãos, minha Elizabeth para renovar seus pedidos, a fim de que escrevesse com frequência, e para dedicar uma última atenção feminina ao seu amigo e companheiro de brinquedos. Atirei-me no assento que me ia levar embora e permiti-me as mais melancólicas reflexões. Eu, que sempre me vira cercado de amáveis companheiros, continuamente preocupados em satisfazerem mutuamente, me achava agora sozinho. Na universidade para onde eu me dirigia, devia formar minhas próprias amizades e ser meu próprio protetor. Até então, minha vida fora notavelmente isolada e doméstica, e isso me conferia uma invencível repugnância por caras novas. Eu amava meus irmãos Elizabeth e Clerval. Eram as velhas caras familiares, mas eu me considerava totalmente inadequado para a companhia de estranhos. Eram esses meus pensamentos quando iniciei minha jornada, mas à medida que prosseguíamos, meu espírito se animava e minhas esperanças renasciam. Eu ansiava por adquirir saber. Muitas vezes, quando eu estava em casa, tinha achado difícil permanecer preso a um só lugar e desejar entrar no mundo para tomar posição entre os outros seres humanos. Agora que meus desejos se tinham realizado, seria na verdade uma loucura que eu me arrependesse. Durante minha viagem para Ingolstadt, que era longa e fatigante, eu tinha tempo de sobra para pensar nisso e noutras coisas. Por fim, o alto campanário branco da cidade surgiu aos meus olhos. Eu desci e fui conduzido ao meu apartamento solitário para passar a noite conforme eu quisesse. Na manhã seguinte, entreguei minhas cartas de apresentação e fiz algumas visitas a alguns dos principais professores. O acaso, ou melhor, a demoníaca influência do anjo da destruição que me dominou desde o instante em que, relutantemente, eu me afastei dos degraus da porta da casa de meu pai, guiou-me primeiro para o professor Kremp, de História Natural. Era um homem misterioso, profundamente imbuído nos segredos de sua ciência. Fez-me várias perguntas referentes ao meu progresso nos diferentes ramos de estudos que pertenciam às ciências naturais. Respondi displicentemente, e em parte por desprezá-los, mencionei os nomes dos meus alquimistas como os principais autores que eu estudara. O professor olhou-me espantado. O senhor gastou realmente o seu tempo em estudar esses absurdos? Perguntou ele. Respondi afirmativamente. Cada minuto, continuou Mr. Cramp com veemência, cada momento que o senhor desperdiçou com aqueles livros foram totalmente perdidos. O senhor sobrecarregou sua mente com sistemas ultrapassados e nomes inúteis. Meu Deus! E que em deserto vivia o senhor onde não havia uma alma bondosa para informá-lo de que essas fantasias com que o senhor se saturou têm 1000 anos de idade e são tão bolorentas quanto antigas? Jamais esperei encontrar nesta idade da ciência e das luzes um discípulo de Albertus Magnus e de Paracelso. Meu caro jovem, o senhor deve recomeçar todos os seus estudos. Assim falando, ele se afastou e escreveu uma lista de livros sobre ciências naturais que desejava que eu procurasse, e me despediu depois de dizer que, no início da outra semana, ele pretendia começar um curso de palestras sobre história natural e suas relações gerais, e que Waldman, outro professor, ministraria aulas de química alternando os dias com ele. Não voltei para casa desapontado, pois já disse que há muito que eu considerava esses autores, que o professor havia reprovado, como totalmente inúteis.
mas também não voltei mais inclinado a retomar de algum modo aqueles estudos. O professor Cramp era um homenzinho encurvado, com uma voz rouca e de aspecto repulsivo. O professor, portanto, não me inspirava a menor inclinação a aceitar a sua ciência. Seguindo um curso talvez demasiado filosófico, eu relatei as conclusões a que cheguei sobre ela nos meus primeiros dias. Como criança, eu não me satisfizera com os resultados prometidos pelos modernos professores de ciências naturais. Com uma confusão de ideias que só pode ser admitida pela minha extrema juventude e a falta de um guia nesses assuntos, eu tinha retroagido ao longo do caminho do tempo e trocado as descobertas dos recentes pesquisadores pelos sonhos dos esquecidos alquimistas. Além disso, eu tinha desprezo pelos modernos usos das ciências naturais. Era muito diferente quando os mestres da ciência procuravam a imortalidade e o poder. Embora fúteis, esses aspectos eram grandiosos, mas agora o quadro tinha mudado. A ambição do pesquisador parecia resumir-se no aniquilamento daquelas visões sobre as quais se fundava o meu interesse pela ciência. Exigiam-me que eu trocasse quimeras de ilimitada grandeza por realidades de pouco valor. Essas foram as minhas reflexões durante os primeiros 2 ou 3 dias de minha residência em Ingolstadt, que dediquei particularmente em conhecer os locais e os moradores de minha nova habitação. Ao começar, porém, a semana seguinte, pus-me a pensar nas informações que o professor Cramp me dera sobre as palestras. Embora não estivesse disposto a ir ouvir aquele camaradinha presunçoso declamar sentenças do alto de um púlpito, lembrei-me do que ele dissera do professor Waldman, que eu nunca tinha visto, pois até então ele se achava fora da cidade. Parte por curiosidade, parte por não ter o que fazer, fui até a sala de aula, onde pouco depois entrou o professor Waldman. Esse professor era muito diferente de seu colega. Aparentava cerca de 50 anos, mas tinha um aspecto que denotava grande benevolência. Alguns cabelos grisalhos marcavam-lhe as têmporas, mas o resto da cabeça era quase negro. Embora de baixa estatura, era notavelmente ereto, e sua voz a mais doce que eu jamais ouvira. Começou sua aula fazendo uma recapitulação da história da química e pelos vários progressos feitos por diferentes homens de ciência, pronunciando com fervor os nomes dos mais distinguidos descobridores. Depois, passou à vista o presente estado daquela matéria e explicou muitos de seus termos elementares. Após ter realizado algumas experiências preparatórias, concluiu com um panegírico sobre a química moderna, em termos que jamais esquecerei. Os antigos professores dessa ciência, disse ele, prometiam tudo, mas nada realizavam. Os mestres modernos prometem muito pouco. Sabem que os metais não podem ser transmutados e que o elixir da vida é uma quimera. Mas esses sábios cujas mãos parecem apenas patinar no sujo, os cujos olhos parecem estar pregados ao microscópio e aos cadinhos, têm conseguido milagres. Eles penetram os recessos da natureza e mostram como ela funciona nos lugares mais ocultos. Sobem aos céus, descobriram como circula o sangue e qual a natureza do ar que respiramos. Adquiriram novos e quase ilimitados poderes. Podem comandar os trovões do céu, reproduzir o terremoto e até zombar do mundo invisível com as suas sombras. Tais foram as palavras do professor. Melhor me seria dizer, as palavras do destino, pronunciadas para me destruir. À medida que ele continuava, eu sentia como se a minha alma estivesse lutando com um inimigo palpável. Um a um foram tocados os vários controles que formavam o mecanismo do meu ser. Uma após outra, ressoaram todas as cordas, e logo minha mente se encheu com um só pensamento, uma concepção, um objetivo. Tanto tem sido feito, exclamava a alma de Frankenstein. Mas, muito mais eu conseguirei. Seguindo pelos passos já marcados, eu abrirei um novo caminho, explorarei forças desconhecidas e desvelarei ao mundo os mais recônditos mistérios da criação. Naquela noite não fechei os olhos. Todo o meu interior estava num estado de insurreição e tumulto. Eu sentia que dali deveria nascer a ordem, mas não tinha forças para comandá-la. Aos poucos, depois do alvorecer, chegou o sono. Acordei e minha noite anterior pareceu-me um sonho. A única coisa que restava,
era a resolução de retornar aos meus antigos estudos e devotar-me a uma ciência para a qual eu acreditava possuir um talento natural. No mesmo dia, fiz uma visita ao professor Waldman. Seus modos na intimidade eram ainda mais suaves e atraentes do que em público, pois havia uma certa dignidade em seu semblante durante a aula, e que em sua casa era substituída pela maior afabilidade e bondade. Ele ouviu atento a minha pequena história sobre meus estudos e sorriu aos nomes de Cornelius Agrippa e Paracelso, sem porém denotar o desprezo que o Sr. Kremper demonstrara. Ele disse que, abre aspas, havia homens a cujo zelo infatigável os sábios modernos deviam a maior parte dos fundamentos de seu saber. Eles nos haviam deixado, como tarefa mais fácil, dar novos nomes e classificar os fatos aos quais, em grande escala, eles serviram como instrumentos para trazer à luz. Os esforços dos homens de gênio, embora erroneamente orientados, não raro acabam transformando-se numa sólida vantagem da humanidade. Fecha aspas. Eu escutava sua preleção, que era feita sem qualquer presunção ou afetação. Então aduzi que sua aula tinha removido os meus preconceitos contra a química moderna. Expressei-me medindo as palavras com a modéstia e deferência que um jovem deve ao seu instrutor, sem deixar escapar, abre parênteses, a inexperiência da vida me teria deixado envergonhado, fecha parênteses, qualquer coisa do entusiasmo que estimulava meus pretensos trabalhos. Pedi-lhe que me aconselhasse sobre os livros que eu deveria procurar. Fico satisfeito de ter ganhado um discípulo, disse o professor Waldman. E se o senhor é tão aplicado quanto capaz, não tenho dúvida do seu sucesso. A química é o ramo das ciências naturais em que foram realizados e ainda se podem realizar os maiores progressos. Foi por isso que resolvi estudá-la em particular. Mas ao mesmo tempo, não abandonei os outros ramos da ciência. O homem faria uma triste figura na química se apenas se interessasse por aquele departamento do conhecimento humano. Se o senhor deseja realmente tornar-se um cientista e não apenas um simples experimentador, eu o aconselho a aplicar-se a todos os ramos das ciências naturais, incluindo a matemática. Então ele me levou para o seu laboratório e explicou-me a utilidade de suas várias máquinas, instruindo-me quanto ao que devia procurar e prometendo-me deixar usar o seu próprio equipamento, quando eu já tivesse bastante adiantado na ciência para não estragá-lo. Deu-me também a lista dos livros que eu lhe pedi, então eu parti. Assim, terminou um dia memorável para mim, um dia em que eu ia decidir o meu destino futuro.